Uma parceria entre o IMA e a Associação dos Orquidófilos e Bromeliófilos de Alagoas vai fazer um levantamento da situação e estudar sobre as orquídeas nativas que existem nas áreas de mata aqui de Alagoas. A bióloga e coordenadora do Herbário MAC, Rosângela Lemos, está aqui comigo e vai falar um pouquinho mais desse trabalho. Rosângela, primeiro, seja bem-vinda, Obrigada, é um prazer. Ao nosso programa. Tá, vamos falar como é que vai funcionar essa parceria entre a Associação e o IMA? A associação já trabalha há algum tempo, mais ligada a partir de exposição de plantas cultivadas, né? Eles já vêm há algum tempo querendo se voltar para as espécies nativas, mas precisavam do nosso aval. E agora a gente, bateu o martelo, fizemos realmente essa parceria e vamos estudar as espécies nativas, porque são espécies muito vulneráveis em função da quantidade de matas que existem hoje e do interesse das pessoas em terem orquídeas em casa, né? Sem nem saber se elas vão sobreviver depois que trazem para casa, né? Então, a gente tem que alertar para isso. As nativas, elas têm que estar onde elas estão, né? A gente tem que ter a conservação do ambiente para que elas permaneçam lá. Então, a ideia do projeto não seria assim, vamos estimular que as pessoas peguem as orquídeas nativas. Não, vamos preservar as orquídeas nativas. Preservar onde elas estão, e estimular vamos admirar as que existem comercialmente. Exatamente, seria comercialmente isso? Ficariam, para a gente admirar. E as outras para a gente saber a diversidade. E é justamente o tema do nosso projeto, que é o conhecimento da diversidade e a conservação das orquídeas no estado de Alagoas. Porque como é um grupo pouco estudado, até agora, que a gente está dando esse start, a lista das espécies do Brasil só cita poucas espécies como ocorrentes em Alagoas. Praticamente só tem 80 espécies, a gente já referiu mais de 100 e a gente sabe que tem mais de 300 espécies. Então, tem muita coisa ainda a ser feito, a ser coletado e dito para a comunidade científica e também para as pessoas de uma forma geral, para saber que é um grupo de plantas com tão ampla distribuição, e que ocorre também em grande quantidade aqui em Alagoas. As pessoas não têm muita noção, na verdade, desse tipo de diversidade, dessa riqueza que a gente tem aqui no estado. Isso mesmo, porque elas não só têm aquelas catileias lindas das flores roxas e amarelas e brancas. Também tem as micro-orquídeas, que ocorrem nos topos das árvores, ainda bem, estão mais preservadas lá. Mas elas têm as florzinhas bem pequenas, verdinhas ou cremes. Então, assim, elas têm sua beleza particular em um momento em que elas são importantes para a polinização das espécies, É um grupo de plantas bem evoluído, sabe? Assim, se você vê a estrutura de uma orquídea, é uma coisa bem específica, bem característica, que a gente considera que houve uma evolução muito grande para que ela chegasse até esse ponto hoje, filogeneticamente falando, que é a genética da... Você falou uma coisa interessante. Geralmente, quando você fala em orquídea, você se remete àquelas flores enormes e lindas e chamativas. Nem toda orquídea é assim, Tem uns que são até, com perdão da palavra, são até meio feiozinhas, mas... Feiozinhas eu não diria, elas são importantes. Eu falo importantes. Feiozinha comparado. Pedir, assim, perdão por usar essa palavra, mas assim, elas são importantes, independente da exuberância ou não, Com certeza. E elas ocorrem também, além de ter toda essa diversidade de cores, variedades e tamanhos, ela ocorre em todos os ambientes. Você pode encontrar na restinga, no solo, como trepadeiras. A maioria são epífitas, que vivem sobre outras plantas, mas não são parasitas. Elas estão lá só para se estabelecer. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, elas são parasitas, elas estão sugando alguma coisa da água? Elas não prejudicam aquela outra planta. Não prejudicam, Elas estão ali só para se apoiar mesmo. Exatamente. E tem trepadeiras, como as vanilas, é uma planta bem interessante, porque é dela onde se tira a baunilha. E a gente tem várias espécies desse gênero aqui em Alagoas. Que bacana, quer dizer que a baunilha ela vem no orquídea, nem todo mundo sabe disso, É interessante, Uma flor linda, muito bonita até. E aí, a gente, assim, com esse projeto, a gente quer resgatar a distribuição geográfica dessas espécies, onde elas ocorrem, onde elas estão e o que é que realmente existe, porque tem algumas que já devem realmente estar raras ou ameaçadas, em função não só da procura, mas também da devastação dos ambientes. Se você destrói a mata, você destrói a biodiversidade. Destrói tudo que tem na mata, Destrói tudo. Inclusive as orquídeas. O que é que vai se fazer com esses dados, uma vez finalizado esse projeto? Para que eles vão servir especificamente? Primeiramente, eles vão fazer parte de um livro que vai divulgar essas espécies. Vão ser disseminados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, as espécies que ocorrem aqui. E se algumas delas tiverem uma importância maior do que as outras, elas podem até, por conta da existência delas, preservar algumas áreas.
porque certamente que elas vão estar dentro de alguma unidade de conservação. E o IMA vem trabalhando muito no estabelecimento de unidades de conservação, né? E vai ser muito importante para o meio ambiente, Mas de uma se você forma descobre geral. aquela espécie rara que está numa área que não está preservada, Que de não tá repente pode ser um preservada, primeiro passo ela para pode- preservar. exatamente. Então, o ganho é até O ganho até maior, né? Maior, ela pode ser uma espécie ícone, né? Uma espécie bandeira para a preservação de alguma área. Como é que você dá um trabalho como esse? Tem que ir lá, coletar? Como é que Você funciona tem que ir isso? ao campo, coletar, Tem que suar, né? tem que suar. Mas aí você tem que subir, você tem que ter acesso à copa das árvores em muitos momentos para você conseguir coletar aquela amostra. Depois disso, ela é prensada, né? Tem uma técnica de prensagem, secagem e estufa. E aí depois ela vai para uma coleção científica, que no caso a gente tem a maior coleção científica do estado de Alagoas, Ela vai ser catalogada que lá vai ser no catalogada Herbário lá no Herbário MAC, que é do Instituto do Meio Ambiente. Entendi. E aí nós temos lá 64 mil espécimes, que são representativos da flora de Alagoas. Bacana. Mais de 2.300 espécies já foram catalogadas, de todas as famílias. E agora vamos dar mais ênfase às orquídeas que estavam meio esquecidas. E elas ficam lá para o pessoal pesquisar e gerar conhecimento. No fim das contas, tudo se resume à produção de conhecimento. Exatamente, né? Um conhecimento científico que daí pode advir várias outras coisas, porque isso serve também para outros estudos de fitossociologia, de agronomia, de fisiologia. Vários estudos podem advir a partir de uma coleção científica que está lá para ela. Agora, além dessa questão do estudo científico, se eu não me engano, o projeto vai ter um outro lado aí que envolve a população, né? Oficina, para ensinar a cuidar, cultivar, como é que vai ser? Porque é o seguinte, contíguo a essa área do prédio do herbário, nós temos uma área pequena que não chega a ser um jardim botânico e a gente denominou de jardineto botânico. É um espaço pequeno que tem algumas plantas nativas e que vai ser alvo da construção de um orquidário, um bromeliário. Que legal. Mais recentemente, como produto desse projeto também. Então, as pessoas vão poder visitar algumas, né, lá no jardineto do IMA e poder conhecer algumas espécies nativas que vamos cultivar lá, as que sejam possíveis. Vai aprender também a fazer muda, aprender a cultivar. Vamos fazer um evento e aí a gente já fez algumas oficinas de cultivo de orquídeas, vamos fazer outros. E vamos ensinar as pessoas a conservá-las, né? Porque a orquídea, ela tem uns truquezinhos, né, para quem cultivar a orquídea, não é simplesmente... não é uma coisa assim, Não né? é simples, não. Ela tem uns milindres, Bem, vamos usar essa palavra. Milindres, exatamente. Eu realmente não sei cultivar orquídea. Eu já sei que ela não sobrevive muito na minha mão, então eu prefiro vou confessar admirar. que ela também não sobrevive muito na minha, não. Eu tento. Eu acho lindo, mas nem Eu acho sempre mais eu bonita consigo. ela prensada, maravilhosa, colorida, lá ainda com a sua cor, mas no herbário, na coleção Entendi. científica, que aí ela vai servir para vários pesquisadores que queiram vir, né? A gente agora está no processo de modernização da coleção e estamos fotografando todas as amostras. Já fotografamos mais de 20 mil. Isso é bom porque amplia, né? Digitalizando Amplia, a coisa. digitalizando, você pode divulgar e existe um projeto, que é o projeto da lista das espécies do Brasil, junto com o Reflora, que resgatou tudo isso. E aí as pessoas em qualquer lugar do mundo vão ter acesso às plantas do Herbário MAC, que foram fotografadas por a gente aqui. Aliás, como você falou, o herbário ele tem a maior coleção aqui do estado e ele é um herbário bem significativo, né? Um herbário antigo, o trabalho desenvolvido lá é muito bacana, Temos né? há 37 anos que nós vimos juntando amostras, ele já serviu como depositário de várias espécies novas para a ciência, né? E de vários estudos. Ele é visitado frequentemente por pesquisadores do mundo inteiro. E, assim, todo mundo elogia, assim, que a gente tem lá uma coisa do governo, uma coleção tão bem aprimorada E bem conservada, segue né? todas as normas internacionais de preservação de amostras. Aliás, herbário é uma palavra que quem não conhece, quando escuta assim, eu vou a um herbário, você tem várias interpretações. Vamos explicar, então, o que é que faz um herbário, como é que se dá esse trabalho lá? Qual é a Um função? herbário é uma coleção de plantas secas que serve para te dar justamente a ideia de onde aquelas plantas ocorrem, em que lugar e em que tempo. Porque eu tenho plantas que eu coletei em 1999 e que eu não encontrei mais. Será que essas espécies desapareceram? O que é que está acontecendo? Eu não voltei mais naquelas áreas, eu não encontrei mais aquelas espécies. E também dá uma ideia temporal por conta disso, né? E essas espécies ficam lá, a ideia é que elas durem para sempre, né? Tem os primeiros herbários são de 1540 e as plantas estão lá intactas até hoje. Nossa. Né? A gente tem amostras aqui no herbário de
de 1924. E estão intactas até hoje. Intactas até hoje, Coisa só boa. que não foi a gente que coletou, né? A gente trouxe sim. amostras de outros herbários. E a gente tem as fotografias também das primeiras plantas que foram coletadas em Alagoas para herbário, né? Com o intuito de fazer uma coleção, que foi Gardner em 1824. E essas plantas, a gente tem as fotografias, mas elas estão depositadas em herbários europeus. Então, a função de um herbário é justamente um local para estudo. Agora, as pessoas podem visitar, é um local, tem um atrativo para o leigo? Você falou do jardineto, né? O leigo teria mais o jardineto, que é uma coleção de plantas vivas. Você vai lá e admira as plantas, que por sinal é muito bonito o jardineto do herbário. Sim. Vale a pena quem quiser visitar lá, né? Sim, exatamente. Eu posso até convidá-los a vir por favor, ir lá, né? Convidar, então. Vocês só entrar no site do IMA ou no telefone da gente lá, que é o 3315-1737, e no herbáriomac.ima@gmail.com. O e-mail, né, do herbário. O e-mail do herbário. E vocês podem agendar as visitas terças e quintas, a gente está aberto. A gente tem recebido muitos estudantes. Tem sido muito gratificante, porque eles correm pelo jardim, se sentem vivos, a gente mostra algumas espécies nativas, como o pau-brasil, o oricuri. A própria árvore símbolo de Alagoas também temos lá para mostrar. E algumas brincadeiras lúdicas. São visitas guiadas, vale a pena, sim, as escolas se inscreverem. É uma troca de experiência que, de repente, pode até despertar aquele menino que vai, que descobre o universo que envolve ali um herbário. Exatamente. E, de repente, ele desperta para a pesquisa. Vários alunos, né, que foram lá visitar com suas turmas, né, com o seu colégio. E eles depois voltam querendo fazer estágio, se interessam pelo tema. Agora, por exemplo, se eu, telespectador, vi essa entrevista e fiquei interessado em conhecer, eu preciso agendar ou eu posso simplesmente ir lá no IMA e pedir? Não, você precisa agendar, porque aí a gente... é que se agende. Que o interessante é assim, que não vá só uma pessoa, né? Sempre se forma um pequeno grupo, porque a gente disponibiliza pessoas para mostrar. Mas se for o caso, a pessoa estiver no IMA, quiser fazer uma voltinha por lá... Aparece lá, né? De repente dá sorte. Aparece lá, claro que a gente não vai dispersar essa pessoa, mas... Rosângela, só para a gente finalizar a nossa conversa, a gente falou do projeto que vai funcionar, ele vai culminar num livro, né? Isso, ele começa a partir de agora. Sim, tem data para Já finalizar? teve a primeira expedição foi realizada agora, na área florestada da usina Serra Grande, e ele tem mais ou menos 2 anos. A previsão é que em 2 anos a gente já tenha complementado esse levantamento. E aí, assim, antes disso, a gente já vai estar se organizando para a publicação do livro. E alguns trabalhos também que vão sendo anteriormente, né, antes do final do projeto, a gente já vai dizendo algumas coisas que foram acontecendo. Perfeito, então. Rosângela Lemos, bióloga, consultora, coordenadora do Herbário MAC. Muito obrigado pela sua entrevista. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Até uma próxima. O Pauta Especial vai ficando por aqui. Lembrando que a gente se encontra todos os dias, segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até a próxima.